Tudo bem? Nós estamos de volta aqui para compartilhar do amor de Deus, sempre nesse canal, e a gente tem um grande privilégio. E olha, uma boa notícia, a gente está completando o 100º vídeo aqui gravado, fica também armazenado no canal do YouTube. Se você ainda não é seguidor desse canal no YouTube, clica lá como seguidor. E clica no sininho também, e toda vez que tiver um novo vídeo, você recebe a notificação automática. Ajuda a publicar, e lá tem uma história. 100 vídeos é um desafio, mas é toda uma revelação de Deus, é todo um alento de Deus para a nossa vida. Sempre a gente começa abordando o tema, porque ele passa a ser a nossa referência nesse bate-papo. E o tema de hoje tem um significado para a nossa vida, o nosso cotidiano e compartilhar do amor de Deus para outras pessoas. É aprendendo no caminho, o deserto e o caminho para o oásis. No deserto e o caminho para o oásis. Vamos mentalizar duas imagens. A primeira imagem de um deserto, de um lugar árido, de um lugar que durante o dia é de um calor escaldante, mas durante a noite é de um frio também insuportável. É uma variação climática intensa, de muito calor a muito frio. E nada mesmo. Não tem árvore, não tem água, não tem alimento, não tem animais. Um lugar totalmente árido. Mas uma outra imagem é você caminhando pelo deserto, mas já avistando um lugar todo apropriado, aonde você já vai ver vegetação, árvores dando sombra e também muita água e também comida em fartura. Nessa segunda imagem, então você já vê de um deserto, você já consegue visualizar então um oásis. Por que a gente trouxe para nossa mente essas duas figuras, essas duas imagens? É porque nós queremos representar nesse momento aqui o significado da vida humana, a experiência na vida humana. E quando a gente fala assim, olha, estou atravessando um deserto, ou quando ouvimos alguém dizer, eu estou no meio de um deserto, logo nós vamos lembrar que seja aquela pessoa tentando nos dar uma informação de que as coisas não estão fáceis. As coisas não estão apropriadas, não está encontrando alternativas. E o deserto da vida é escaldante, está machucando a sua vida, está tirando a sua força, está restringindo a sua alimentação. E essa pessoa cada vez mais está se sentindo cansada. Mas quando é bom, alguém sabendo que está no deserto da vida, mas consegue visualizar o oásis. Porque ele sabe que logo encontrará o descanso, um lugar apropriado, terá água em fartura e terá comida. E aí começa então aquilo que começamos a aprender também nesse momento aqui com o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus está no Sermão da Montanha, que é o lugar que ele mais dedicou o ensinamento a todo o povo, e Mateus ele registra isso. E Jesus diz assim ao povo, preste atenção, eu sou o pão da vida e eu sou a água viva. Aquele que come, aquele que bebe de mim, jamais terá fome e jamais terá sede. Se eu e você já quisermos encontrar uma figura que representa bem o papel de Jesus Cristo na minha vida e na sua vida, aí está uma figura que podemos apropriar dela, como muitas outras. Mas Jesus aqui, nesse nosso bate-papo, é o oásis da nossa vida. É o lugar que mesmo estando no deserto, podemos encontrar alento, podemos encontrar socorro, podemos encontrar abrigo. E é isso que Jesus sempre vai falar para eu e você. No deserto da vida, ele quer ser um oásis na nossa vida. E nada melhor do que saber aonde que esse oásis precisa ser estabelecida. E Jesus fala para qualquer ser humano e fala assim, olha, me fala onde está o teu tesouro, que aí eu direi aonde está o teu coração.
Então, se o seu coração guarda um deserto, ele estará sendo árido, sofredor. Mas se o teu coração guarda um tesouro que alimenta a sua alma, ele tem um oásis. E se eu e você falamos que guardamos Deus, Jesus no nosso coração, nós estamos mostrando aonde está Jesus na nossa vida, como sendo o maior tesouro para nós. E é isso que Jesus quer que nós possamos aprender a experimentar. Logo, o cotidiano humano, muito mais é para dar notoriedade ao sofrimento, à dor, ao deserto, como fez o povo de Israel. Tinha passado por momentos extraordinários. Moisés, pelo poder de Deus, abriu o mar vermelho, eles atravessaram. No deserto, Deus estava sustentando a eles, mas eles continuavam olhando só para o deserto e só reclamando, e só falando das dores, só falando dos momentos difíceis, e sendo que Deus todos os dias prometia e dava para eles um maná, um oásis, onde eles eram alimentados, onde eles eram protegidos. A noite para eles não era escura, Deus colocava os luminares para poder clarear e que eles não ficassem vulneráveis a nenhum clima e muito menos a nenhum tipo de fera. Mas durante o dia, no sol escaldante, Deus colocava uma nuvem para que colocasse sombra sobre as suas cabeças, para que a sua cabeça não derretesse com tanto calor. E Deus mesmo nos alimentava. Deus, ele é o oásis para você e eu. Então o deserto que passamos nessa vida de momentos difíceis não pode ser para nós aquilo que venha nos consumir, mas o meu olhar e o seu olhar precisa ser para o oásis, o lugar de descanso, aonde Jesus representa para nós. E aí entra o poder da fé. E quando alguém não crê e não confia, e não lembra e não busca Deus, ele está abrindo mão de um oásis para a sua vida. E Deus fala: eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz, eu entrarei, estarei contigo e o alimentarei. Jesus, esse é o oásis. E para terminar esse nosso bate-papo aqui, eu concluo com uma palavra do apóstolo Paulo por essa experiência na vida dele. E olha, quando ele diz isso, ele está numa prisão, num lugar extremamente difícil, num deserto. Mas ele escreve uma carta à igreja de Filipos e fala assim: olha, igreja, não se preocupe, não fique ansioso, e muito menos temeroso, e muito menos triste por eu estar aqui, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não olhava para a prisão, mas ele experimentava o oásis. Se é enfermidade, se é angústia, se é provação, se é perseguição, seja o que for, não olhe e não deixe esse deserto te derrotar, mas corra para o oásis que Deus quer te alimentar com a própria vida. Deus te abençoe, um forte abraço.